quero chamar a atenção que as nulidades é uma confusão do advogado, muitas vezes, que comete. Se você está na lida aí do dia a dia forense, guarde essa dica. Muitas pessoas confundem nulidade com não cumprimento da lei ou com abuso de autoridade. Tem que separar as coisas. Primeiro, para que nós tenhamos uma nulidade, nós temos que ter um vício procedimental. O que é um vício procedimental, professor? Vício procedimental é aquele vício num ato que faz parte de todos os procedimentos. É um ato procedimental, faz parte de todos os procedimentos. Por exemplo, todos os processos, sem exceção, tem denúncia ou queixa. Tem algum processo que não tem denúncia ou queixa? Professor, tem lá de menor infrator. Tudo bem, aí a denúncia chama representação, né? Mas no processo contra o adulto, ou é denúncia ou é queixa. Então é um ato procedimental. Tem outros atos procedimentais, professor? Tem. Citação. Todo mundo tem que ser citado. Né? Pode ser o presidente da República. Se ele tiver que ser processado, ele vai ser citado. Pode ser fulano Beltrano. Se ele for processado, ele tem que ser citado. Citação é o ato procedimental. Todo processo tem audiência? Sim. Todo processo tem manifestação? Sim. Todo processo tem sentença? Sim. Todo processo do júri tem a escolha de jurados? Tem. Tem os quesitos? Tem. Não é? Então isso são atos procedimentais. As nulidades estão nos atos procedimentais. Legal? Muito bem. Maravilha. Agora, olha só. Outro detalhe. Para termos nulidade, não basta que a lei tenha sido violada. Tem que ser violada e gerar prejuízo. Porque, às vezes, a lei não é cumprida, mas aquele ato não gerou nenhum prejuízo. E aí entra em cena o artigo 563, desculpem, do CPP, que diz o seguinte: não há nulidade sem prejuízo. Vem lá do direito francês, que diz pas de nullité sans griffe. Pas de nullité sans griffe. O que é isso? Não há nulidade sem prejuízo. Estou brincando aqui falando francês com vocês, mas isso cai em concurso público, hein? Então, vira e mexe, tem essa expressão em francês, pas de nullité sans griffe, que quer dizer, pas de nullité, não há nulidade, sans griffe, sem prejuízo. Né? Pas de nullité sans griffe. Então, se não tivermos prejuízo, não temos nulidade. Né? Lembro uma situação corriqueira. Numa audiência, por exemplo, uma audiência de instrução, debates e julgamento, nós temos que ter ali uma ordem, uma sequência. Então, na audiência de instrução, debates e julgamento, pensando ela completa, né, em que todos compareceram ali, nessa audiência completa, o primeiro a ser ouvido é o ofendido, a vítima, claro, nos processos em que tenhamos vítima, né, porque nem sempre tem vítima, né, a vítima personificada, vamos dizer, porque, por exemplo, um crime ambiental, a vítima é a árvore, mas ela não vai ser ouvida, né? Na verdade, a vítima é o meio ambiente. Mas num furto, num roubo, numa tentativa de homicídio, etc., você vai ter a vítima. Então ela é a primeira a ser ouvida. Depois vem as testemunhas de acusação, só depois que terminam as testemunhas de acusação começam as testemunhas de defesa, e depois das testemunhas de defesa é que o juiz saneia ali o processo, vê se tem alguma questão, alguma impugnação, qualquer coisa, se tiver tudo bem, ele interroga o réu, fechando com isso a audiência de instrução. Passam-se aos debates e depois ao julgamento. Perfeito? Muito bem. Se a vítima, por algum motivo,
ela for ouvida depois da testemunha de acusação, a lei diz, primeiro se ouve a vítima, depois testemunha de acusação. Mas se por algum motivo a vítima for ouvida depois da testemunha de acusação, isso, a lei não foi cumprida. Então temos aí uma nulidade, professor? Não. E por que não? Porque não tem prejuízo. A vítima, ela está no mesmo patamar que a testemunha de acusação. Posso dizer que a vítima é uma espécie de órgão de acusação, né? Tem um interesse na acusação, tá certo? Então, dentro desse patamar, ela será ouvida antes ou depois da testemunha de acusação, isso não gera prejuízo. Portanto, quando nós temos um vício processual e esse vício processual não gera prejuízo, nós não temos uma nulidade, nós temos uma mera irregularidade. Aí entra a irregularidade. E esse é um pecado gigantesco do advogado criminalista. Muitas vezes. Por quê? Porque o advogado, ele detecta o vício. Ele olha para o vício, ele sabe da lei, ele é estudioso, então ele vai lá, ele estuda, ele fala assim, não, mas tá aqui, ó, tem o vício, tá errado aqui, né? Então, o professor me ensinou que nulidade, às vezes a gente não tem que arguir, tem que esperar o momento oportuno, né? Porque a gente vai arguir mais à frente. Oh, maravilha, é isso mesmo, né? Tem a hora certa para arguir, então, você vai arguir mais à frente, beleza. Aí ele deposita todas as suas expectativas, todas as suas fichas em quê? Naquela nulidade. E aí vem para o tribunal e o tribunal diz assim, não tem nulidade, foi uma mera irregularidade, não gerou prejuízo. Se não gerar prejuízo, não tem nulidade, regra do artigo 563, e é possível, e você vai encontrar diversos acórdãos dizendo, pas de nullité sans risque. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, tome cuidado com a nulidade, cuidado com as suas expectativas. Será que é nulidade mesmo? Será que aquilo é uma nulidade mesmo, absoluta? Ou ela é relativa e você não pode esperar para depois, tem que arguir logo de cara, né? Se for absoluta dá para esperar, o que é isso? É nulidade mesmo? Ou é um abuso? Eu disse para vocês que para ter nulidade tem que ser vício procedimental. Tem que fazer parte de todos os procedimentos, indistintamente. E nem sempre nós temos isso. Por exemplo, todo o processo... Vejam só. O juiz, quando ele decreta a prisão preventiva, vamos pensar assim, quando o juiz decreta a prisão preventiva, ele tem que fundamentar a decisão? O que vocês acham? Né? Quando o juiz decreta a prisão preventiva, ele tem que fundamentar a decisão de decreto de prisão preventiva? Tem, né? Tem. Aliás, a Constituição Federal, artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que toda decisão, não importa se é uma decisão de mérito, se é uma decisão final, toda decisão tem que ser fundamentada. Logo, a decisão que decreta a prisão preventiva tem que ser fundamentada. E vou além, o pacote anticrime, ele alterou demais, né, a legislação penal de uma maneira geral e alterou o Código de Processo. E lá no capítulo que trata da prisão preventiva, artigos 311 e seguintes do CPP, você vai encontrar diversas regras novas trazidas pelo pacote anticrime e dentre as regras novas você vai encontrar a necessidade de fundamentação. Nem precisaria estar na lei, porque já está na Constituição, mas hoje, inclusive, faz parte da Constituição. Agora, vamos imaginar, faz parte do Código de Processo Penal. Vamos imaginar que o juiz decretou a prisão preventiva sem fundamento. Decretou a prisão preventiva sem fundamento. E aí? Nulidade? Não. Por quê? Porque a prisão preventiva, ela não é
um ato procedimental. Como assim, professor? Veja, todo processo, sem distinção, tem citação, não tem? Tem. Todo processo, sem distinção, tem audiência, não tem? Tem. Todo processo, sem distinção, tem prisão preventiva? Não. Alguns têm e outros não têm. Então, nós podemos dizer que a prisão preventiva é um ato incidental. É um ato que pode ocorrer ou não ocorrer. É um ato incidental. Não há nulidade aí. Mas, professor, então como é que eu vou corrigir isso? Eu vou corrigir em termos de abuso de autoridade, porque o juiz não fundamentou adequadamente, então eu vou discutir isso, mesmo que nos tribunais, muitas vezes através do remédio heróico, do habeas corpus, dizendo assim, olha, tribunal, o juiz aí de vocês, da tal vara, ele decreta a prisão preventiva sem fundamento, olha aqui. Veja se tem algum fundamento aqui. Tem fundamento nisso aqui? Não tem, né? Pois bem, então me dá um habeas corpus porque essa prisão é um abuso. Maravilha. Isso pode ser feito, mas é uma questão incidental. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a par da discussão sobre a prisão, se a prisão foi certa, se a prisão foi errada, a par de tudo isso, o processo segue. O processo segue inabalável, né? Isso não vai interferir na audiência, na sequência dos atos, e nada. Eu, a par do processo, tenho que ir discutindo essas outras questões incidentais, mas não em termos de nulidade, não em termos de nulidade.